Graça e paz, irmãos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus seja louvado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está lá na sua casa, na cozinha ou na sala, não importa o espaço. De repente Jesus passa e lhe chama. Bora ali? Segue-me. Qual seria a sua resposta? Ou então você está no trabalho e de repente Jesus passa e segue-me. Senhor, eu estou expediente de trabalho. Sou full time, eu tenho que cumprir 8 horas. Quando terminar eu lhe sigo. Agora não dá. Lembro-me que eu estava indo, eu morava em Petrolina, e estava indo para a empresa, e Deus falou no meu coração, Sossô. Eu tinha feito um voto a Deus, e Deus escutou o meu voto, e chegou uma hora de eu cumprir o voto. Eu estava indo para a empresa, e Deus falou no meu coração, me trouxe à memória o voto que eu fiz a Ele, de largar tudo para servir a Ele em tempo integral. Deus, o céu não tremeu, a terra não tremeu, o céu não se abriu, e nem escutei a voz de Deus audivelmente, mas sim, Ele falou no meu coração. Lembra do voto? Eu disse, lembro. Esse é o momento de você largar tudo para me servir. Cheguei lá no trabalho, chamei o patrão, dei minha carteira de trabalho, que já estava lá no setor pessoal, por uma promoção. Eu estou querendo sair da empresa, porque eu fiz um voto com Deus, e Deus me chamou para cumprir o voto. Mas aí eu tinha ciência que um dia eu tinha que cumprir esse voto. Mas imagine você que não fez voto nenhum com Deus, está tranquilo lá, e de repente Deus passa e lhe chama. Aconteceu isso com Levi, posteriormente Mateus, né? Levi estava lá no trabalho, cobrando impostos, e Jesus passa e lhe faz um convite muito simples: segue-me. E claro, eu aprendo com a vocação de Jesus, quando ele verbaliza, quando ele vocaliza um convite, e também aprendo com a postura de Levi. Inevitavelmente eu também aprendo com os fariseus, que eles murmuravam o tempo todo, e aqui mais uma vez eles murmuraram. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 5, a vocação de Levi, a chamada de Levi. Lucas capítulo 5. Todos acharam? Amém. Você que está em casa, abra sua Bíblia e permaneça com sua Bíblia aberta. Deixa eu só partilhar algumas questões sobre vocação, sobre chamada, antes de ler o texto. Nós temos algumas chamadas, algumas vocações. Os reformadores do século XVI, eles dizem que a primeira chamada é para ser crente, é para ser cristão, que é a chamada para todos que ouvem a voz do Senhor, que são ovelhas e que entregam suas vidas para Ele, que devolvem, né? A chamada inicial é para todos. Jesus subiu no monte e chamou 12 para que eles estivessem com Ele, sim, mas para que eles aprendessem dEle. Depois Jesus ordenou para que eles saíssem e pregassem. Então inicialmente até os apóstolos, eles foram chamados para que eles fossem cristãos, servos de Jesus. Como eu vou ser um pregador, um apóstolo, se eu não tive um encontro com Ele? Então essa é a chamada inicial. Mas também temos a chamada secreta. Deus às vezes fala secretamente ao nosso coração, para uma vocação, para uma chamada específica. Quem lembra aqui do apóstolo Paulo? Perseguidor da igreja, estava com autorização para prender, para encarcerar, para açoitar, até para matar os cristãos. Caminho de Damasco, ele ouve a voz e enxerga uma luz. 2 relatos, um relato vai falar de voz, outro relato vai falar de luz. Então estou pegando os dois num só. E ele cai lá e Jesus diz: por que você me persegue? Ali Paulo está tendo a chamada inicial para ser crente.
E depois Jesus diz: você fala para Ananias, aquele homem, ele é um vaso precioso para mim. Ele vai sofrer muito em meu nome, ele vai pregar o evangelho. A chamada secreta é quando Deus quer dar rumo, direção a uma cidade, a um bairro, a uma comunidade, e ele fala secretamente com uma pessoa. Temos a chamada inicial para ser crente, a chamada secreta. Cada crente pode identificar a sua vocação secreta. Temos também a chamada providencial. O que é isso, pastor? O Deus que chama, capacita, instrumentaliza o servo para ele exercer o ministério. Paulo escutou sua vocação e passou mais de 3 anos com os discípulos que andaram com Jesus para aprender mais sobre Jesus. A vocação da instrumentalização é Deus capacitando o vaso para mandar, para o envio. E por fim, a chamada eclesiástica, o tempo e a hora, o local que a pessoa vai exercer o ministério. Essa vocação aqui, irmãos, está mais para a vocação inicial e secreta. Não está para a vocação a princípio de instrumentalização e nem eclesiástica. Deus aqui a princípio chama Levi para que Levi tivesse uma experiência pessoal com Jesus. Para que Levi largasse tudo e servisse a Jesus secretamente, intimamente, e consequentemente Jesus foi capacitando ele e depois o enviou para que ele fosse um dos evangelistas, um servo do Senhor. E no capítulo 5, a partir do versículo 27, nós vamos encontrar a historinha que eu estou falando com vocês. Capítulo 5 de Lucas, versos 27 a 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez por tua palavra lida. Nos ajuda agora na exposição. É em teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, a primeira lição que eu aprendo, eu quero extrair dos versículos 27 e 28. Eu vou extrair 2 lições dos 2 versos. Passadas estas coisas, quais coisas? Jesus vinha curando, Jesus vinha operando milagres. O último milagre que Jesus operara, que ele operou, foi a cura de um paralítico de Cafarnaum. E passadas essas coisas, os relatos dos capítulos anteriores, dos versículos anteriores, Jesus viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. A primeira lição que eu aprendo, irmãos: a voz de Jesus é irresistível. Eu estou para ver um homem, uma mulher que consiga resistir à voz de Jesus. Sabe, irmãos, isso nos alivia muito, em especial no ministério, Serginho. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu sei que eu nunca vou fazer, e Deus seja louvado. Eu não convenço ninguém a servir Jesus, eu não convenço ninguém a vir para a igreja, eu não convenço ninguém a servir aqui na igreja, e é um papel exclusivamente da voz do próprio Jesus. Sabe, irmãos, tem coisas que vale a pena a gente aprender, e essa aqui é uma. A voz de Jesus é irresistível. Quer ver um exemplo? Quando você ouviu a voz de Jesus, seja num trovão, ou seja uma voz doce, você não resistiu, você se rendeu, você se curvou, você chorou, você se aquebrantou. Ele arrancou todas as barreiras do seu coração, e você permitiu que a voz dele bradasse no seu coração. Me chama a atenção que João, capítulo 10, o versículo 27, vai dizer o seguinte. João 10, 27, olha o que ele vai dizer. Ainda na ideia, na proposta
de que a voz de Jesus é irresistível. João 10, 27. Olha o que o próprio Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Levi era uma ovelha, foi eleito antes da fundação do mundo, mas aqui chegou o dia de Levi largar tudo e seguir a Jesus. E o que motivou Levi largar tudo, irmãos, foi só ouvir o quê? A voz de Jesus. Eu não preciso de nada para sair de casa, a não ser da voz de Jesus. Eu não preciso de nada para largar qualquer coisa, a não ser a voz de Jesus. A voz de Jesus é suficiente para quebrar qualquer barreira do meu coração, do seu coração. É irresistível. A primeira lição que eu aprendo é essa. Lembro de um rapaz, Pedro, bom, Marcos, essa pesada, que ele estava usando crack já há alguns dias. E naquele momento, Gracinha, que ele estava usando crack, Deus falou ao coração dele. Ele largou a pedra de crack, largou a droga, correu para a primeira igreja batista de Natal, chegou lá, sentou na cadeira e voltou para Jesus. Quando ele chegou, a música que estava tocando era: correndo para os teus braços, para nunca mais me afastar, estou arrependido e disposto a me humilhar, te quero mais que tudo, mais que todos os bens que tu possas me dar, Senhor. Ali ele entregou a vida a Jesus. Certa feita escutei um testemunho de um rapaz que era envolvido com candomblé, que no meio de um terreiro, de umbanda, batendo tambor, o negócio lá acontecendo, ele escutou a voz de Jesus, largou tudo e serviu a Jesus. Irmãos, eu recebi uma ligação hoje. Como eu fiquei alegre. Uma irmã me ligou e disse: pastor, meu papai tem 98 anos de idade, os irmãos devem conhecer. Eu não o conheço, eu vou lá segunda-feira. Mas pastor, não vai estar de férias segunda, vou ter que visitar. Vou lá. E meu pai quer, porque quer, pedir carta para a comunhão. E ele está angustiado enquanto esse processo de carta não acontecer. Disse: minha irmã, então vamos agilizar esse negócio. É porque ele escutou a voz de Deus. Está com dificuldade, pastor, com Alzheimer já, mas no tempo que ele tem de lucidez, ele louva, ele canta, e ele só fala da comunhão. Mas Deus é bom mesmo, né? Irmãos, quando Jesus fala, depois eu pego o nome do irmão e conto para vocês. Eu coloco no grupo do WhatsApp o nome dele e da filha dele, tá bom? Vocês também vão ouvir na assembleia, que eu vou pegar o nome completo, tudo, para ele poder fazer a solicitação de transferência de carta. Quando Jesus fala, meu irmão, não tem coração de pedra que não se derreta. Não tem coração de pedra que não se aquebrante. Não tem traficante do mundo que não se entregue. Não sei se procede da forma assim firme, mas na época que Fernandinho Beiramar foi preso lá no presídio em Mossoró, um dos policiais que atuava naquele presídio, eu o conhecia. E ele comentou comigo, ele da Assembleia de Deus, disse: olha, me parece que ele está com desejo de estudar teologia. Se ele quer estudar teologia por estudar, por mim tanto faz. Mas teologia é querer conhecer quem, irmãos? Deus. Meu amigo, quando Jesus fala, todo mundo se aquebrando. Jesus tem falado ao seu coração? Eu já disse para vocês uma vez, vou repetir 2, 3, que a natureza escuta a voz de Jesus e obedece. Os animais, eles escutam a voz de Jesus e eles obedecem. E o ser humano, sabendo que Jesus tem uma voz irresistível, ainda assim ele se debate igual peixe
quando é fisgado pelo anzol ou pela rede. Mas eu preciso partilhar a segunda lição, que tem relação com a primeira. Jesus passou e disse: segue-me. Interessante, Jesus não prometeu nada, Sossô. Nenhum carrinho novo, nenhuma casinha própria, nenhum concurso público ganhando 30 mil reais, nada. Igual a vocação de Abrão, que depois virou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para aquilo que eu ainda vou te mostrar. Abraão tomou decisão baseada na voz de Deus. Levi tomou decisão baseada na voz de Jesus, não nas coisas que ele poderia dar. A voz dele é suficiente para qualquer decisão da nossa vida, amém? Mas observem comigo, ele se levantou e, deixando algumas coisas, o seguiu, não é isso? Versículo de número 28. Lucas 5, 28. Ele se levantou e, deixando algumas coisas, o seguiu, não foi? Eu li errado, irmãos. O que é que diz ali mesmo? Deixando o que, irmãos? Tudo. Irmãos, vocês sabem o que é tudo. O concurso de Levi foi por água abaixo. Um cargo bom, cobrar impostos na mente do povo lá, né? Para quem estava pagando é terrível, né? Nem falo, porque parece que não mudou nada de lá para cá. Só aumenta. Largou tudo, irmãos. Eu lembrei do jovem rico. E ser rico não é pecado, viu, irmãos? Não é pecado ter o dinheiro. Pecado é o dinheiro ter o nosso coração, tá? Não é pecado. Jó era pobre, temente a Deus e desviava-se do mal. Íntegro. Tem a ver. Isso aqui, ó, coração. O jovem rico chegou para Jesus: só eu obedeço os mandamentos, eu honro o pai, honro a mãe, eu faço. Jesus, está certo. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele ficou triste, porque ele tinha muita coisa. Não dava para largar tudo. Mas Levi, segundo os historiadores, Eusébio, Joaquim, Jeremias, eles dizem que ele não era pobre. E ele largou o que, irmãos? O que foi que ele largou, irmãos? Tudo. Segunda lição que eu aprendo: toda chamada exige renúncia. Pastor, você falou no início que aqui nós podemos trabalhar duas chamadas. Sim, podemos. Aqui é Jesus chamando Levi. Essa chamada é uma união, é uma junção, é juntar-se a alguém, é se tornar discípulo, para depois ser o cooperador dessa pessoa. Então aqui nós podemos trabalhar as duas chamadas, mas ambas as chamadas para ser cristão exige renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, que tudo que ele largou em prol do evangelho, ele considera como esterco. Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Tudo que eu aprendi, poliglota, filósofo, tudo eu considero como esterco, disse Paulo, irmãos. Está na Bíblia, viu? Não estou falando besteira não. Filipenses 3, verso 8. Duas lições, irmãos, que eu já poderia parar aqui a mensagem. A primeira, a voz de Jesus é irresistível. A segunda, toda chamada exige renúncia. Não dá para ficar com Jesus com um pé na igreja e com Jesus com um pezinho no mundo. Não dá. Não dá. Às vezes as pessoas ficam tristes comigo, simplesmente porque eu defendo uma verdade bíblica. Meu irmão, ovelha que é ovelha não se afasta do pastor. Não de mim, do pastor Jesus, amém? Ovelha que é ovelha renuncia, larga tudo. Irmãos, eu já falei isso, não vou repetir não. Eu não consigo ver Jesus na terra sem objetividade, sabe? Sem indo para uma baladinha. Eu não consigo. Jesus não tinha tempo para isso não, Gracinha.
Ele veio com tanta objetividade, tão pouco tempo para morrer na cruz e nos salvar. Ele tinha tempo para coisa do mundo, assim, sabe? Ele viveu no mundo, mas não pertencia do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem, irmãos. Toda renúncia aqui é válida. Toda e qualquer renúncia. Toda e qualquer renúncia. Eu não quero nem falar o que significa esse tudo, viu? Porque começa com o coração. Morte dos sonhos, morte de objetivos e ideais, para que Jesus cumpra os sonhos, objetivos e ideais dele. Segundo, tudo no sentido material também. Estrutura, confiança. Quando Deus nos chama para ir para o seminário, irmãos, eu louvo a Deus porque algumas igrejas são generosas, porque têm condições e conseguem sustentar o seminarista 4, 5, 6 anos, se ele emendar já com a pós-graduação. Mas tem igreja que não tem condição, e o cara do seminário lá, irmãos, fica de olho no peixe fritando e com o outro no gato do lado. É uma prova, irmãos, mas é Deus nos ensinando a largar tudo. Já contei o testemunho de um médico que era cirurgião do Botafogo, que tinha uma clínica também. Ele é missionário de missões mundiais na África, com um projeto, se não me falha a memória, Fábrica da Esperança. Nós iríamos até visitá-lo, eu e a Rafa. E ele contou no testemunho dele, está lá no site de Missões Mundiais. A gente vai até depois fazer a nossa abertura da campanha. Ele disse: eu não larguei tudo, eu não tinha era nada, eu peguei e abracei, foi o tudo que é Jesus. Saiu do clube, deixou a clínica e foi viver como missionário na África, plantando igreja, cuidando de crianças. Ele mostrou as fotos de uma criança que os pés, eu não sei o nome da doença, ele é ortopedista, que para ele era impossível. Por intermédio da medicina, aquela criança começou a andar, e cada dia Deus foi confirmando que a melhor escolha que ele fez foi abraçar o tudo que foi Jesus. Pastor Ney, meu pastor, recebeu uma vez uma pessoa no gabinete, e a pessoa disse: pastor, viver sua vida é muito bom, viver a sua vida eu queria também. Na época ele pastoreava a Igreja Batista da Capunga. O pastor tem uma boa prebenda pastoral, o pastor anda num carro bom, numa Santa Fé, o pastor isso, e ele escutou. Aí olhou para o irmão: mas o irmão acha que eu comecei assim? Foi. O irmão acha também que eu saí de casa pensando nisso? Foi. O irmão sabe quantas igrejas eu passei, o irmão sabe o que Deus fez eu trilhar para chegar até aqui, e na hora que Deus me chamar eu largo tudo e vou. O pastor Ney fez isso, largou a igreja e foi pastorear nos Estados Unidos, cuidar de pastores. Ney Ladeia. As pessoas às vezes olham para o vocacionado, olham para o crente e dizem assim: ah, rapaz, esse povo é interesseiro. Nada, irmão, todo mundo que está aqui, a gente larga sempre alguma coisa para servir Jesus. A gente renuncia finanças, a gente renuncia recursos, a gente renuncia tempo. Tudo isso porque a gente escutou a voz de Jesus, amém? Eu tenho que correr, irmãos. Eu tenho que correr. Deixa eu continuar no texto. Versículo 29 agora. Então lhe ofereceu Levi um quê, irmãos? Um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Levi escutou a voz de Jesus, largou tudo e fez um banquete. Irmãos, aqui era o momento do luto de Levi. Acabou trabalho, acabou salário, agora ia viver como missionário. O que é que ele fez? Foi comemorar. Imagina aí, seu patrão chega, ó, acabou, recebeu as contas, assine aqui, agora eu vou dar um banquete para agradecer a Deus porque eu perdi o emprego. Porque o que está acontecendo aqui com Levi? Ele está dando um banquete porque perdeu e largou o quê? Tudo.
porque ele abraçou foi o tudo que é Jesus. Ele entendeu. Quando Jesus chamou, ele entendeu. Paulo diz que o homem que vive só para esta terra, nesta terra, é o mais miserável de todos os homens. Salomão experimentou tudo: mulher, bebida, festa, farra. No final da sua vida ele fala que é tudo vaidade, oco, vazio, correr atrás do vento. E que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Terceira lição que eu aprendo, irmãos: Levi deu um banquete. Quando ouvimos a voz de Jesus, celebramos, anunciamos e o convidamos à mesa. Quando ouvimos a voz de Jesus, celebramos, anunciamos e o convidamos à mesa. Ele celebrou ou não celebrou, irmãos? Deu um banquete, amém? Ele anunciou ou não anunciou? Um monte de gente ali estava sabendo que ele largou tudo por causa de quem? De Jesus. O texto não diz isso. E por que ele convidou um monte de gente? Quando você recebe um presente, você quer dizer para as pessoas ou não quer? Eu mesmo conto. Boto logo no grupo da família: olha que bênção que Deus deu. Daqui a pouco eu digo: Deus pediu de volta. Compartilhe com os amigos: rapaz, vamos comemorar comigo, porque Deus deu uma bênção. Levi aqui está compartilhando com os publicanos e com todos que ali estão, que teve um encontro real com Jesus e que estava largando tudo por Jesus, que ali seria sua despedida. Ele celebrou, ele anunciou e ele convidou Jesus para fazer parte da sua vida. A partir daquele momento, Jesus comeu na sua mesa. Quando nós escutamos a voz de Jesus, nós precisamos renunciar. Nós precisamos convidar Jesus para sentar à mesa todos os dias da nossa casa. E não apenas no sentido literal. No dia a dia: papai, vamos trabalhar comigo? Senhor, vamos lá? Papai, vamos para a igreja? É isso aqui que o texto quer dizer. Ele se alegrou, celebrou. Ele anunciou, contou para todo mundo que ouviu a voz de Jesus, que largou tudo. E agora ele convidou Jesus para sentar à mesa, fazer parte do dia a dia. Refeição, sinônimo de intimidade. Entrar na casa, sentar à mesa e comer, só quem era íntimo. Por isso que Jesus, quando celebrou a última ceia, celebrou com os seus apóstolos, com os 12 ali, ó, e com o traidor também, né? Terceira lição: quando ouvimos a voz de Jesus, celebramos, anunciamos e o convidamos à mesa. Todos os dias você precisa convidar Jesus, amém, irmãos? Todos os dias, convide Jesus. A alegria do Senhor é nossa força. Vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 fora. Não troque Jesus por nada. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu falho, eu digo: Jesus, o Senhor não é minha prioridade. Sai da minha mesa, eu vou colocar agora o pecado na minha mesa, porque eu prefiro o pecado. Levi ali estava mostrando Pedro qual seria o estilo de vida dele a partir daquele momento. Jesus comigo todos os dias. Vai comer à mesa comigo, papai. Onde o Senhor for, eu vou. Versículo 30. Os fariseus e os escribas e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Os religiosos não tem jeito não, né? Eu já preguei semana passada sobre os religiosos, mas cabe aqui mais uma lição. Os religiosos não compreendem as coisas espirituais. Eles não compreendem. Jesus aqui estava se alegrando. A Bíblia diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Eu não sei se aquele momento foi o ato da conversão de Levi, não sei, mas ele está largando tudo ali naquele momento para servir Jesus. E não é algo assim esporádico não, viu? Todas as vezes que Jesus se reunia com pecadores, os fariseus, eles murmuravam. Olha aí comigo, Lucas capítulo 15, por favor. Estou terminando, viu a introdução? Estou brincando. Lucas capítulo 15.
Abriram? Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e o que, irmãos? Para o quê? Para ouvir Jesus. A voz dele é boa demais, irmãos. Pensa, não tem coisa melhor. Olha, onde tem Jesus tem pecador ouvindo a voz dele, amém? É bom demais. Aí no versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Não é a primeira vez não. Ou não foi a única vez, né? Quase que eu quebro o púlpito agora. Aí Jesus propõe 3 parábolas. Eu não vou contar as 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. E no final da parábola diz: quando o pastor acha a ovelha, ele se alegra. A parábola da dracma perdida, quando a mulher acha a dracma, se alegra. E a parábola do filho pródigo, quando o pai acha o filho, se alegra. Jesus estava alegre com Levi, e o povo estava reclamando. Irmãos, os religiosos, eles não compreendem as coisas espirituais. Eles se entristecem na hora que é para se alegrar. Eles murmuram na hora que é para estar feliz. Eles enxergam coisa que Deus nem mesmo enxerga. Eles acham ruim de coisas que Deus não acha ruim, que Deus acha bom. E tem coisa melhor, irmãos, para Deus do que ver um pecador se arrepender? Tem coisa melhor para Deus do que ver eu me render aos pés dele, dizendo: Senhor, eu te reconheço como Salvador. Eu morri por ele. Imagina só, Jesus foi preso. 2 ladrões, 2 salteadores foram pendurados na cruz. Um começou a zombar de Jesus e o outro creu. Irmãos, eu imagino Jesus, não estou pecando, nem estou forçando o texto. Jesus olhando: é isso aqui que eu estou fazendo, é para você reconhecer. Aquele ali não é ovelha não. É esse aqui, ó. Eu não vou nem esperar para o outro dia, mas ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. A alegria de Jesus de receber o ladrão e Jesus entrando. Irmãos, os religiosos, eles não compreendem isso não. Até ladrão vai para o céu, ora eu vou. Mas até ladrão vai para o céu, eu vou repetir, eu vou. Esses dias eu acho que foi Charles Spurgeon, não sei se foi ele, acho que foi ele. Recebi uma frase dele que dizia: quando alguém falar mal de você, não se preocupe, você é muito pior do que essa pessoa está dizendo. Aí eu disse, né, que é verdade? Gostei. Quase que eu boto no meu status: eu sou bem pior do que vocês imaginam. Eu vou para o céu. Jesus se alegra com isso, irmãos. Ele se alegra quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu me arrependo dos meus pecados. Há uma visão teológica, né, que eu não preciso pedir perdão de pecado mais, porque já que ele perdoou todos, eu sei que ele perdoou todos, mas nem por isso eu vou deixar de pedir perdão. O salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando pecou, reconheceu o pecado, escreveu o Salmo 51, pedindo uma transfusão de coração, não foi? Um coração novo, não no sentido literal, por favor. Por fim, irmãos, quero terminar. Os versículos 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu estou na quarta ou na quinta, Lúcia? Na quarta? Quinta? Quarta? Eu vou recapitular agora, tá? Vou recapitular. Primeira lição: a voz de Jesus é irresistível, amém? Quem já escutou a voz de Jesus? Ei, é bom demais, gente. É bom demais. É melhor do que a voz da esposa quando fala: Wembley. Ela não está ouvindo, por isso que eu falo isso, né? Bom demais ouvir a voz de Jesus. É mais gostoso do que ouvir a voz de Benjamim. Bom demais, gente. Versículo 28, segunda lição: toda chamada exige renúncia. Para servir Jesus tem que largar alguma coisa. Não é largar para ganhar, não é largar para perder. Vai perder muito. Vai perder muito. Perde mesmo. Perde. Quem lembra como Paulo terminou a vida? Numa masmorra úmida, insalubre, para o patíbulo, escrevendo
pedindo a Bíblia para terminar, para morrer lendo a Bíblia, né? Terceira lição: quando ouvimos a voz de Jesus, celebramos, anunciamos e o convidamos à mesa. Quarta lição: os religiosos não compreendem as coisas espirituais. Agora eu vou para a quinta. Jesus diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quinta lição: somos pecadores arrependidos e dependentes de Jesus. Somos pecadores arrependidos e dependentes de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Primeiro, para que você não se envaideça. Já sou regenerado, mas continua sendo um pecador. Não é mais condenado pelo pecado. Você não é justo, você é justificado. Justo só Jesus. Outra linha teológica que diz que eu sou tão justo que eu me pareço tão com Jesus, que eu não preciso nem sequer me diminuir, porque eu sou igualzinho a Ele. Oh, teologia moderna fraca, viu? Os grandes homens de Deus olhavam para Deus, olhavam para a sua palavra e diziam: eu sou pó e cinza. Os de hoje, eu sou igual a Jesus, que não me sinto menor que o Senhor. Sinônimo de altivez. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês acham que são justos, vocês acham que não são doentes, vocês são leprosos, vocês precisam de mim, mas não reconhecem. Então eu não vim para vocês, eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, para aqueles que reconhecem que são frágeis, fracos. Irmãos, demonstrar fraqueza não é sinônimo de fraqueza. Loucura, né? Demonstrar fraqueza é sinônimo de dependência. Demonstrar fraqueza é sinônimo de dependência, dependência de Deus. Pode dizer para Ele: Pai, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou doente, Senhor. Eu sou doente na mente, no coração. Eu sou doente, Pai, eu preciso do Senhor. Os meus pensamentos são maus. As minhas atitudes, Pai, eu preciso do Senhor, eu reconheço. Irmãos, quando nós falamos isso para Jesus, Ele disse: foi para você que eu fui enviado, meu filho. Mas aquele que diz: eu não preciso do Senhor, eu sou bom demais, o suficiente. Jesus disse: eu não vim para você não vim não. Ele veio para os doentes. Igreja Batista da Comunhão só tem pecadores e doentes. E não reclame comigo não, que é bíblico isso, viu? Somos pecadores arrependidos e dependentes de Jesus. Até o arrependimento, irmãos, até o arrependimento vem por causa da intervenção do Espírito Santo. Até o reconhecimento de que eu faço certo e errado é o Espírito Santo que me alerta. Porque senão eu descia a ladeira sem freio. Eu quero orar com vocês. Os fariseus, eles achavam, já sabiam de tudo. Eu fui ao médico ontem para uma consulta, para verificar minha gastrite. E ele passou uma bateria de exames. Eu fui hoje já fazer os exames. Mas por que eu fui lá? Porque eu reconheci que a gastrite estava atacando. Porque eu reconheci que sou doente. Quando a gente reconhece que é doente, a gente recorre ao médico. Esses fariseus aqui, eles nunca, eles iriam reconhecer Jesus como médico, como Senhor. Porque eles não reconheciam a doença do coração deles. E fiquem tristes comigo não, viu? Na igreja está assim, ó, de pessoas que acham que não precisam. Mas eu louvo a Deus que essa igreja, ela é composta por pecadores arrependidos. E todos dependem de Jesus. Porque Ele veio salvar aqueles que são pecadores, que estavam perdidos, igual a mim, igual a você. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Como é gostoso, Senhor Deus, passar 40, 30, 25 minutos olhando para o texto e mastigando o texto e descobrindo as riquezas do texto, Pai. Como isso é bom, Pai. Como alimenta a nossa alma. Como é bom, Pai, ouvir experiências nas Tuas peregrinações,
Como é bom ver que Levi, ao ouvir tua doce voz, ou tua estrondosa voz, largou tudo para te servir, para te seguir. Como é bom, Pai, saber que o Senhor veio para aqueles que são doentes. Nós reconhecemos que nós somos fracos, Senhor. Nós não somos autossuficientes, pelo contrário, nós somos dependentes de Ti, Pai. Obrigado por Tua palavra, pelo modo como o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus a igreja diz: amém. Vamos louvar a Deus.